Será que é possível um narcisista manipular advogado? Com toda certeza, com a maior absoluta certeza. Muitas vezes nós pensamos, mas eu vou procurar um advogado crica, zica, que ele tem um monte de curso, ele é um excelente advogado, mas não se esqueça, nós advogados somos especialistas em leis, não em comportamento humano. Nem se você fizer uma especialização em criminologia, ela não te dá a mesma base, a mesma orientação, o mesmo conhecimento como um psicólogo possui. Um terapeuta especializado nesta área de narcisismo, de transtornos de personalidade, em especial do grupo B, Cluster B, onde estão os narcisistas. Então, eu vejo muitos colegas, e não apenas advogados. Quantos juízes, promotores, delegados, os operadores do direito em geral, que caem como um patinho. E isso o narcisista ama. Principalmente se o narcisista ele for desta área, que pode indiretamente estar ligada ao direito. Como, por exemplo, algum policial. Não está atuando como juiz, advogado, promotor, mas de uma forma indireta, tem os seus meios, tem os seus contatos. E isso é o que ele mais gosta, é o suprimento dele, em querer manipular todas as peças do xadrez. E eu conheço muitos casos, infelizmente, de advogados que, por exemplo, a mulher contrata uma advogada para defendê-la em seus interesses e o narcisista, para manipular e obter como suprimento, acaba seduzindo aquela advogada de tal forma de que ela não acredita mais na sua cliente, acaba por muitas vezes, lógico que tudo isso fere grandemente o código de ética, o estatuto da OAB, podendo ensejar danos morais, danos materiais, lucros cessantes e outras coisas, mas nada impede dessa advogada, como eu disse, eu conheço este caso, de que ela acabou se envolvendo com o narcisista, e depois que se envolveu, teve lá um romance não sei por quanto tempo, até eu acho que o processo findar, e aí quando finalmente o narcisista ele conseguiu aquilo que ele queria, obviamente que ele não ficou com aquela advogada, né? E aí acabou o processo, ele ferrou com a defesa, ferrou com a cliente, e ferrou com a advogada. E aí acabou o processo. E aí você não tem como provar. Além disso, a advogada não vai querer se expor no sentido de que eu fui usada, mesmo porque, como eu disse, fere o código de ética, também fere a moral, né? Que advogado é esse que se preza? A gente às vezes fica julgando, nossa, eu jamais faria isso. Mas é como uma psicóloga querida minha me falou, quando um dedo aponta para você, outros 3, na verdade, se voltam contra mim. Então nunca julgue os outros, porque pode acontecer. E se isso acontecer, sai fora, pelo amor de Deus. Se o narcisista continuar, mas pode até ser que ele não chegue a manipular a advogada de maneira em seduzir para ter relacionamento com ela. Pode ser que a manipulação seja de uma outra esfera. Como todo narcisista é mestre e habilidosíssimo nas suas manipulações, ele lógico que vai se fazer de coitadinho, a pior criatura, a pessoa mais desgraçada no mundo, para a advogada ficar com dó e pensar, eu acho que a minha cliente não é tão assim. Ou, muitas vezes, as vítimas do narcisista procura o seu advogado e começa a falar, doutor, gravem, por favor, teoria do pior das hipóteses. Eu quero que seja aplicada a teoria da pior das hipóteses. Muitas vezes, eu mesma como advogada,
Às vezes nós conversamos com os nossos colegas e eles pensam: ah, imagina, isso é coisa da sua cabeça. Para de ser advogada. Seja menos. Só que, gente, acordem, pelo amor de Deus. É narcisista. Com narcisista não existe menos. É a teoria da pior das hipóteses. Por exemplo, será que um narcisista seria tão maquiavélico, chegando ao ponto de manipular a ex-sogra, entre aspas, porque sogra para sempre, né? É um dos impeditivos pro resto da vida de casamento. Eles teriam condições de manipular a ex-sogra para ela ficar do lado dele contra a própria filha? Com toda certeza. Só que a maioria dos advogados acham que não. Acorda, gente, pelo amor de Deus, meus colegas queridos. É narcisista. O que mais enraivece, o que mais me deixa furiosa é que o narcisismo hoje em dia, graças a Deus, está sendo bastante propagado, esse transtorno de personalidade narcisista, mas ao mesmo tempo as pessoas estão usando de modo vulgar, estão vulgarizando, usando o transtorno de personalidade como se fosse sinônimo de egoísmo. Então, às vezes a pessoa está sendo comum falar, fulano é narcisista, ou seja, fulano é egoísta. Gente, não é sinônimo de egoísmo. O narcisismo vai muito além. Ai, seria tão bom se isso realmente fosse verdade, se a pessoa que possui o transtorno de personalidade narcisista fosse realmente apenas e tão somente egoísta. Ou aquela pessoa, como às vezes a gente vê, né? Ai, que fica ali se adorando no espelho. Ai, eu sou lindo. Ai, eu me amo. Ai, para! Que mundo você vive? Isso não existe. Isso é coisa de fantasia. Não é assim que funciona. O transtorno ele é muito mais intenso, ele é denso. E sim, o narcisista ele pode manipular não apenas aos operadores do direito, mas em como fraudar provas. Por exemplo, hackear seu computador. Às vezes, você está lá trabalhando, você nem sabe que você tá, tudo que está acontecendo na sua casa, ele está tendo acesso a tudo. Ah, mas você pensa, não, mas seu computador, ele ele não tem... Tudo bem, ele pode não entender, mas ele manda fazer. Alguém que entenda, pode hackear perfeitamente seu computador. Então, a dica é formatar. Às vezes não dá para formatar, então troca a senha de tudo. O seu e-mail não acesse mais pela máquina, acesse e mude a senha pelo seu celular, de preferência iPhone, que tem o sistema iOS, e se precavenha. O narcisista ele pode ainda forjar provas contra a vítima com toda certeza. Ele pode manipular as vítimas para as vítimas comprarem a ideia dele, que elas vão se compadecer pela história. O narcisista vai chorar, ele vai usar de todas as ferramentas. E como eu sempre digo, o narcisista, ele escaneia as pessoas, ele tem uma grande habilidade de farejar e saber exatamente onde é seu ponto fraco. Isso ele vai fazer com as testemunhas, com seus familiares, com quem for, desde que ele precise daquela pessoa para ser a sua advogada, ou a sua testemunha, ou quem quer que seja. E ele vai colocar todo mundo contra, ele usa todas as pessoas. Às vezes, a mãe narcisista, ela nunca gostou do genro narcisista. E bem na hora do divórcio, de repente, eles se tornaram amicíssimos, grandes aliados, todos contra a filha. E é possível uma mãe narcisista ela ir contra sua filha para poder tirar o filho da sua própria filha, ou seja, do seu neto? Sim, com toda certeza. É narcisista, possui transtorno de personalidade, eles não possuem empatia, eles não têm escrúpulos, eles não têm limites, eles são seres das trevas, são lobos em pele de cordeiro. Então, espero que você tenha gostado do meu vídeo. Meu tempo, infelizmente, já acabou. Voa rapidinho. Curta o máximo possível. Compartilhe para chegar no maior número de pessoas, para nós podermos salvarmos mais vidas da mesma forma que chegou até você. Siga-me nas redes sociais, Adjudando.
a advogada sempre te ajudando, já deu tudo certo.